Nós vamos passar agora para o segundo painel, onde a gente vai continuar na discussão ampla sobre o marco legal, mas agora fazendo uma reflexão sobre o impacto do marco legal para as instituições e para a economia mineira. Para esse segundo painel, nós teremos como moderadora, e eu já gostaria de convidar as pessoas ao palco, né, como moderadora a professora Elza, assessora adjunta de inovação da FAPEMIG. Gostaria de convidar a coordenadora de projetos acadêmicos interinstitucionais junto à SECRE, a Maria Abrochado. Gostaria de convidar o representante da Comissão de Direito para Startups da OAB Minas Gerais, o Dr. Diego Aires. Gostaria de convidar o superintendente de inovação tecnológica da SEDEX, o Roberto Rosenbaum. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Bom dia a todos. Está sendo uma manhã extremamente frutífera, né, e que muitas coisas estão nos levando a refletir e a fazer muitas considerações, mas principalmente a gente imaginar como nós vamos praticar esse marco legal, uma vez que desde 2004, 2005, quando veio o decreto da Lei de Inovação, nós começamos a pôr isso em prática e sentimos necessidades, né, de vários vácuos, vários pontos que precisavam ser melhorados. Apesar de tudo colocado aqui, eu sou sempre muito proativa e penso positivamente. Eu acredito que nós vamos avançar bastante. E vamos pensar em como esse novo momento, mesmo com todas as dificuldades de colocar em prática, mas sabemos que vai ser possível, que impactos isso vai ter para Minas Gerais. E estamos aqui, né, muito bem acompanhados, para que a gente possa, na próxima meia hora, 40 minutos, pensar Minas Gerais, pensar como as nossas instituições possam realmente, nesse novo cenário desse arcabouço legal, avançar, considerando todos os agentes, todos os atores que têm que trabalhar juntos para fazer a inovação avançar. Eu acredito, né? Tenho muita, muita esperança que nós vamos dar um grande salto, né? Bom, então, acho que nós vamos passar para as apresentações, e ao fazer as apresentações, a gente já faz as colocações, né, de cada um. Então, eu vou ter a satisfação de começar aqui com a professora Maria, né, que tem e sempre contribuiu muito e teve um papel, né, nos últimos tempos muito, muito importante quando a gente considera essa questão do marco legal e o cenário da inovação em Minas Gerais. Muito obrigada, professora Elza. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar na pessoa da professora Elza, mulher admirável da área de ciência, tecnologia e inovação, e do professor Evaldo Vilela, que está aqui, que são duas mentes poderosíssimas que representam a ciência e o avanço de Minas Gerais. O professor Evaldo sempre foi uma inspiração para os nossos projetos. Não creio que há ou haverá um cientista, né, com tamanha envergadura e capacidade de empreendedorismo, e também de articulação para o empreendedorismo, porque isso envolve muito mais do que o empreender, o fazer. E a professora Elza, sempre uma parceira, sempre do lado dele, desde os tempos de Viçosa, né, quando o professor era reitor. Eu conheci o professor Evaldo, tive o prazer de conhecê-lo na Universidade Federal de Viçosa. E a professora Elza, sempre com muita competência, muito rigor técnico, consegue trazer, professor, às luzes as suas empreitadas. São 7 minutos, né? 5 minutos.
sobre o marco legal, nós vínhamos dialogando no ano passado, quando, em 2016, a presidente Dilma ela promulgou a legislação federal, e veio um emaranhado normativo muito grande. Então, a Casa Civil, estava ainda no cargo de secretária adjunta de Casa Civil, eu saí do cargo semana passada, e agora assumi a coordenação de projetos junto à Casa Civil, ao UFMG e à Universidade Lusófona. Então, estou como coordenadora de projetos acadêmicos e interinstitucionais. Nessa época, eu acumulava tanto o núcleo de relações internacionais, quanto essa atividade, professora, de coordenar os projetos da Casa Civil. Como? Através do NUDEM. Foi um núcleo que a gente instituiu em 2015, Núcleo de Diálogos pelo Estado de Minas. Então, esse núcleo assinaram o termo de cooperação técnica, o reitor da UFMG, o professor Evaldo, pela FAPEMIG, o governador do Estado, pelo Estado de Minas, e eu como coordenadora desse núcleo, onde nós colocaríamos ali uma série de ações, todas essas ações que implicariam necessariamente num diálogo perene entre a universidade e a gestão do Estado. Então, a partir desse primeiro passo que nós demos em 2015, tudo que nós fizemos em diálogo entre academia e Estado de Minas, seja no plano da gestão, da sociedade civil ou da política, passou pela intervenção muito intensa da UFMG e outros interlocutores acadêmicos. Foi no ano passado, em abril, que nós entendemos que uma das ações do NUDEM deveria ser justamente um grupo de trabalho para a gente poder discutir o nosso decreto regulamentar do marco legal da ciência, tecnologia e inovação em loco. Inicialmente, nós traçamos, com a ajuda de vários colegas, inclusive com a metodologia da Juliana Crepaldi, que também é fera nessas atuações, né, de empreendedorismo acadêmico e também de pesquisa, estrito senso. Nós fizemos subgrupos e começamos a fazer todos os levantamentos para que o decreto ficasse o mais completo possível, sob o ponto de vista conteudístico. Logo nos primeiros meses, né, Ju, nos 3 meses, a gente já percebeu que não seria possível, por exemplo, trabalhar conteúdo como startups e inteligência artificial, que a gente tinha um desejo muito grande de regulamentar. O professor Nível Ziviani sempre esteve à frente desse grupo conosco, aliás, é uma fonte de inspiração constante, o professor Ado Jório também, que era pró-reitor, na época, pró-reitor de pesquisa da UFMG. E a gente tinha esse Rosibal sempre muito preocupado com essa questão, né, do conteúdo, tanto é que quando você voltou para o grupo um tempo depois, que você estava já em outras frentes, falou assim, cadê a inteligência artificial? Cadê startups? Não vamos deixar para um próximo momento, porque senão nós não vamos conseguir soltar esse decreto nunca. Imagina se a gente tivesse feito, né, que o decreto ia sair mesmo. Então, a gente preferiu focar em procedimentos de segurança para as novas ações, dentro desse modelo de empreendedorismo muito acelerado, e que busca a efetividade conforme foi idealizado pelo marco legal. Vínhamos acompanhando o decreto da União, e a nossa pretensão era que, quando o decreto da União fosse publicado, e foi, em 9 de fevereiro, salvo engano, em Carnaval, Minas Gerais fosse pioneiro, um estado pioneiro, num decreto regulamentar extremamente detalhista, porque nós fizemos um decreto de 117 artigos, salvo engano. Esse decreto foi construído a muitas mãos, porque, dentro dessa parceria do NUDEM, nós conseguimos trazer não só os acadêmicos de fôlego, como os pesquisadores também, pesquisadores de áreas, né, específicas, e também os gestores. Então, nós envolvemos toda a gestão do Estado, CODEMIG, FAPEMIG, EPAMIG, ULTRAMIG, enfim, e conseguimos trazer esses olhares de acordo com as demandas de intervenção de cada instituição. O decreto está concluído, desde dezembro, nós fizemos uma revisão em janeiro, uma revisão redacional. O decreto já tramitou dentro da Casa Civil. Quando eu saí da Casa Civil, ele já estava né, já sob os cuidados da governadoria, ou seja, passou pela nossa assessoria técnico-legislativa, que é uma subsecretaria que cuida desse aspecto de elaboração e redação das normas. E é um decreto que, me parece que o diferencial dele trazer detalhamentos que trazem segurança jurídica, que era uma preocupação, inclusive, que o professor Evaldo colocava muito. Inovação é um tiro no escuro. Se eu tiver que amarrar o cientista, para o cientista não poder transitar com as verbas, com insumos, com o pessoal, porque ele já tem em perspectiva qual o resultado, não é ciência, não é pesquisa, porque eu já tenho tudo mapeado, não tem sentido. Então, seria um contrassenso continuar amarrando os nossos trabalhos, inclusive amarrando isso. O professor Nível pediu muito que a gente olhasse com carinho, nós olhamos, que é a figura do pesquisador empreendedor, que é uma coisa que no Brasil assim, está na contramão de tudo que tem de melhor no mundo.
E o modelo da Holanda é um modelo de inspiração para nós. Nós conversamos muito com o pessoal do consulado holandês aqui, eles são parceiros também, inclusive querem investir nos nossos projetos. Enfim, acho que caminhou muito nesse sentido de trazer segurança jurídica, que era a nossa maior preocupação. O decreto ele depois poderia vir com anexos de formulários, porque só faltou formulário no nosso decreto. Faça assim e aí preencha tais campos, para a gente ter bastante segurança, para o pesquisador não ficar desesperado, como prestar contas depois, né, como o caso que vocês viram aí da condução da nossa reitora. Nosso reitor é uma coisa absurda, que coisa mais banal que tem de acontecer, que é você realocar recurso, principalmente com recurso que a gente converte em bolsa, porque às vezes você precisa de um capital intelectual mais atuante, e a gente não quer correr riscos. Então, acho que o decreto ele traz, inclusive de uma maneira mais refinada do que o decreto da União. Nós não discordamos do decreto da União, nós acompanhamos o trabalho deles, mas o nosso trabalho não é só principiológico, ele é também procedimental. Esse foi um caminhar interessante, e o outro foi trazer para o decreto o NUDEM. Porque, à medida em que o núcleo de diálogos entre academia, pesquisa e gestão, ele permanece, ou seja, é uma atividade perene, nós sempre estaremos promovendo o melhor sob o ponto de vista de inovação e desenvolvimento do Estado. Porque é óbvio que, se você for pensar em termos de ciência de ponta, de tecnologia do século XXI, nós não podemos desacoplar a gestão de pesquisa acadêmica e inovação. Não fazemos mais nada sem um acelerador bom de startups, por exemplo. Então, o núcleo está previsto no artigo 4º do decreto, e eu acho que dentro desse núcleo nós podemos alocar todas as ações, e o mais interessante, todas essas ações são certificadas pelas instituições parceiras respectivas. Então, a gente pode certificar tudo pela Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, e acho que a grande inovação, eu fiz até uma exposição sobre, já estou concluindo, uma exposição sobre isso na Alemanha, na COP23. Quem me procurou para conversar, para adotar nosso modelo, foram justamente os professores da Universidade de São Paulo. Eles ficaram encantados com a ideia, porque, sintetizando, o NUDEM, ele na verdade, aglutina intervenção social, que vocês sabem que é um item de pontuação importantíssimo para os nossos programas de pós-graduação. A Faculdade de Direito, por exemplo, Direito no Brasil não conseguiu atingir o nível 7, justamente por falta de intervenção social. Nós não temos um mestrado profissional. Não é mestrado profissional mercadológico, é mestrado profissional de intervenção social. Então, o NUDEM ele traz intervenção social acoplada à extensão universitária, que no tripé sempre é a filha feia do pedaço que ninguém quer investir. À medida em que eu acoplo a pós-graduação com a extensão e ofereço como política pública do Estado o diálogo extensionista constante, sempre capitaneado e densificado pela intervenção social, porque eu estou falando de programa de pós-graduação e pesquisa, não tem como a gente ter um caminho mais satisfatório e sofisticado. Tanto que o pessoal da Universidade de São Paulo está tentando implantar, numa resolução da universidade, o mesmo esquema que nós fizemos aqui para o termo de cooperação técnica e que agora vem no nosso decreto. Então, eu acho que essa ideia de tornar a extensão universitária, né, despulverizar a extensão e colocá-la como um guarda-chuva, como espaço de política pública para a inovação no Estado, é sensacional e é algo que não foi pensado antes. O professor Nível, inclusive, aplaude muito esse sucesso do decreto, que, inclusive, como ideia, nós temos exportado para os outros estados, porque os estados pedem todo o material do nosso trabalho e a redação final está franqueada para todos os estados. Os estados hoje têm se inspirado no nosso decreto para poder promover os seus respectivos. Espero que o nosso seja publicado antes. Obrigada. Obrigada, professora. Vou passar agora. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui debatendo. Talvez hoje aqui nesse painel eu seja mais um espectador, ouvindo mais do que falando. Sobre o marco legal federal, eu queria chamar a atenção, para mim, o principal ponto. Obviamente, todo mundo aqui presente sabe da importância da ciência, da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento social e econômico do país, do Estado, do município. Acho que o principal ponto dele é tentar ajudar essa interação das instituições públicas com as privadas. E ele faz isso desde podendo autorizar a utilização de espaços das ICTs por empresas. A gente está falando de empresa aqui, até puxando um pouco para o meu lado, não só daquelas de médio porte, de grande porte, mas também de startups poder utilizar esse espaço. Muitas das vezes, startups ali é uma ideia, um empreendedor ou um pequeno grupo ali de
empreendedores com uma ideia não tem, muitas das vezes, condição econômica, de mobilizado, de ativo para poder implementar aquela ideia, concretizar aquele produto inovador, aquele serviço, aquele processo, e abrir margem para a utilização dos espaços das ICTs pelas startups. É um ponto bastante interessante. Realmente pode ser que o marco tenha pecado um pouco pelo excesso, mas eu acredito mesmo que ele tenta desburocratizar essa relação, tentar dar mais transparência para ela. A dispensa de licitação é importante, que muitas das vezes pode ser um gargalo nas ICTs, por exemplo, nos institutos de pesquisa. E isso realmente vem para contribuir. No final das contas, eu acho que ele é bastante positivo. E um ponto principal que está, de certo modo, ali dentro da legislação, mas também implicitamente, é poder fomentar essa discussão aqui que a gente está tendo, de poder trazer essa discussão também para nível estadual, para nível municipal. Eu vou até aproveitar aqui, eu vou pedir licença, sair um minutinho do tema do Marco Federal, mas aproveitar a oportunidade de poder estar falando aqui para muita gente. A comissão hoje está bastante atuante na elaboração do marco legal, também de ciência, tecnologia e inovação, do município de Belo Horizonte. A gente está trabalhando muito com uma perspectiva parecida com a do marco federal, baseada em 3 pilares, que seria uma tributação privilegiada, principalmente para startup, mas para o setor tecnológico como um todo, para as empresas de base tecnológica, pelo menos tentar trabalhar com o imposto sobre serviço, com a alíquota mínima dele, apesar de que BH, hoje a gente pode trabalhar, a legislação federal autoriza a alíquota mínima de 2% até 5% a máxima. Hoje, Belo Horizonte trabalha como mínimo 2,5%, então a gente tentar reduzir isso para 2%, 0,5% às vezes parece pouco, mas somente para uma startup, para uma empresa, no final das contas faz bastante diferença. Um outro foco que a gente está tendo é a tentativa de desburocratização, tanto para a Constituição como para a manutenção das empresas. E um terceiro ponto seria a utilização de espaços da prefeitura obsoletos. E até um pouco também com vistas a concretizar o que o marco federal determina de utilização desses espaços, por exemplo, para institutos de fomento à inovação. Ainda não tem nada fechado. Inclusive, eu estou aberto, quem quiser depois procurar, não vou ficar discutindo isso aqui. A gente está tendo a oportunidade de realmente elaborar essa legislação municipal e utilizar esses espaços para poder ajudar a pessoa carente, prestar curso, enfim, qualquer possibilidade a gente está discutindo ainda com o Poder Legislativo e Executivo Municipal. E acho que isso vem muito também com o apoio do marco federal. Eu não vou me alongar muito aqui devido ao tempo. Obviamente, estou aberto às perguntas, qualquer coisa necessária, me coloco à disposição. Obrigado. Obrigada. Agora vou passar para o doutor. Bom dia. Em 2015, ao assumirmos a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Ensino Superior, fizemos algum planejamento estratégico em março de 2015. E nesse planejamento estratégico, nós ouvimos muitos empresários, ouvimos universidades, ouvimos a sociedade. E todos, e boa parte de 2015, acho que o ano inteiro, todos pediam regras claras para ciência, tecnologia e inovação. Nesse planejamento estratégico, a gente teve vários pilares, mas 2 muito importantes. Um é que Minas Gerais tinha que ser referência de ciência, tecnologia e inovação do país. Nós não tínhamos
todo um arcabouço de universidades, centros de pesquisas, sumidades em capacidade de professores, pesquisadores, doutores, mestres, mas era tudo exportado. A mão de obra ia para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Recife. Então, o pilar seria tornar referência, Minas Gerais se tornar referência de ciência, tecnologia e inovação para o país. E isso, depois de 4 anos, acho que a gente conseguiu com êxito. E a segunda coisa é acelerar cada vez mais empreendedorismo, tirar do papel invenções, paper, patentes e gerar empresas, startups, aceleradoras e tudo mais. Tanto é que nós somos considerados um das maiores polos de startup do país. Belo Horizonte, com São Pedro Vale, com um monte de aceleradoras, como o CID e tantas outras, enfim, o BMG, a Orb e tantos outros, se tornou um país onde sempre que falam startup, sempre que falam de empreendedorismo, de cultura empreendedora, penso em Belo Horizonte, penso em Minas Gerais. A gente recebeu em 2015 pedidos, a gente tem que ter regras, a gente quer importar matéria-prima em empresas de biotecnologia, a gente quer importar matéria-prima, mas toda hora a Receita Federal tem um parecer ou uma visão diferente de impostos. A gente quer ter regras para a gente investir. Investidores querem ter regras para investir em startup, em empresas de base tecnológica. Pesquisadores querem ter regras para ser empreendedor. E a gente falou, não, aqui vamos, e tantos outros, como nós tínhamos um grupo, FAPEMIG, SEBRAE, BDMG, FIENG e tantos outros, que nos reuníamos a cada 2 meses conversando sobre a ciência, tecnologia e inovação no Estado. E a gente pegou para si as regras e a gente resolveu fazer políticas e diretrizes de ciência e tecnologia do Estado de Minas Gerais. Depois a gente teve uma equipe, depois a professora Elza e a equipe da UFMG continuou com esse projeto, e aí a professora Mariá deu continuidade, e não só deu uma continuidade, mas deu uma turbinada, porque a doutora Mariá foi que foi. Mulheres, aí as mulheres que não é esse lenga-lenga dos homens aqui, que não, para lá. Mulheres estão cada vez mais tomando poder. E aí, o que falo, temos agora marco legal de ciência e tecnologia federal, nós temos estadual, que logo, logo vai sair o decreto-lei do governo Pimentel, nós temos, como falou, um marco legal, políticas e diretrizes de ciência e tecnologia da Prefeitura de Belo Horizonte, e há mais de um ano, 2017, inteirinho, e entrou em 2018, nós temos projeto de lei de 2 deputados na Assembleia Legislativa de startup, especialmente startups. Ou seja, Minas Gerais está bem caracterizado, ou bem municiado de normas para ciência, tecnologia e inovação. É claro que o Bruno falou com propriedade que muitas regras, mas também vai acarretar muitos problemas. Mas era a ansiedade da população, da academia, da empresariado, de investidores e da população, era ter regras. E isso a gente tem regras. As regras, a gente precisava de trilhos de trem para saber aqui a gente pode, aqui a gente não pode. E não se dá para fazer
política sem ter regras. É preciso ter regras, apesar que seja complicador, mas como o professor Evaldo fala com muita propriedade, conforme a música, depende de nós. Tudo depende de nós. Se está complicado, depende de nós facilitar. Mas o que é obrigatório é ter regras. Nem numa cozinha do Ouro Minas Hotel não tem regras. Tem regras, tudo tem regras. Então, depende de nós fazer acontecer. Nos ICTs, nos NITs, a coisa vai acontecer. E depende de nós. E, mais uma vez, eu me orgulho de trabalhar na Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. E me orgulho, sempre que eu vou para Brasília, ou que eu faço reuniões na CONSECT, que é um grupo de secretários de Estado de Ciência e Tecnologia, todo mundo inveja Minas Gerais. Todo mundo fala, Minas Gerais, FAPEMIG, nós temos que se espelhar nisso aí. E é com muito orgulho que eu passeio por Brasília e por vários estados, São Paulo e Rio, e com muito orgulho falo, eu sou de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Eu acho que vale a pena contextualizar o quanto que o ambiente de ciência, tecnologia e inovação em Minas Gerais é fértil. E ele é fértil porque nós temos 11 universidades federais, 2 universidades estaduais, 5 institutos federais tecnológicos, né? 2 unidades da Embrapa em Minas, a unidade da René Rachou da Fiocruz, e as nossas ICTs estaduais, a exemplo da EPAMIG, da Hemominas, da FUNED, da FEMIG, e tantas outras estruturas, né? Eu estou falando aqui das instituições públicas, o CIT-SENAI, e temos as nossas universidades privadas, temos as nossas aceleradoras, os nossos ambientes onde estão localizadas as startups e todo o nosso setor empresarial como um todo, extremamente ativo e na busca de mudanças, e na busca, olhando com um olhar, né, de grande motivação para esse novo marco legal. Então, o ambiente é extremamente fértil e nós temos atores importantíssimos. Quando eu falo das empresas, eu falo de todo o setor ativo empresarial, desde as startups até as nossas grandes empresas, que são muito ativas, junto com a FAPEMIG, para colocar recurso financeiro para que a gente possa fazer chamadas e avançar com a ciência no Estado. E são atores, agentes e atores, além das ICTs, das empresas, nós temos as nossas fundações de apoio, e aqui cabe uma observação muito importante. Minas era o único estado cuja agência de fomento, no caso a FAPEMIG, já trabalhava com as fundações de apoio, como foi dito aqui. Então, nós temos em Minas uma experiência, como falou, né, o professor Rafael, antes, que vem de 2004 e 2005, de prática. Então, perante agora, mesmo que tenha tantos detalhes, tantas coisas que pode vir a nos limitar, aí que eu imagino, nós temos um potencial, quando a gente olha para todas as nossas instituições, olha para todo o nosso setor empresarial, olha para as ações do governo, que todos articulados nós vamos, de fato, conseguir avançar, e não vamos esperar de 2004, 2005 até agora. Nós aprendemos muito. Eu acho que... eu tenho umas perguntas aqui perguntando quando? Quando? Né? Então, nós vamos ter que responder para todos que estão aqui, para toda a sociedade mineira e para o Brasil, que esse quando tem que ser amanhã. É amanhã para a FAPEMIG, é amanhã para o nosso governo do Estado, é amanhã para as nossas ICTs todas do Estado, é amanhã para o setor empresarial, que tenha políticas, planejamentos claros e ações concretas para fazer esse marco legal realmente acontecer em Minas e que o Minas se torne
um Estado articulado, inovador, estruturado com o ambiente de inovação. Nós temos, como diz o mineiro, né, a faca e o queijo na mão. Então, vamos cortar e vamos trabalhar todos juntos. Eu acredito nisso e tenho certeza que vamos conseguir, porque nós estamos muito articulados, né? Então, é só cada um pôr a mão na massa e fazer o seu dever de casa. E nós temos experiências, se a gente fosse falar aqui das nossas experiências frutíferas, é impressionante. Nós já aprendemos a fazer algumas coisas que muitos ainda nunca fizeram. E nós já erramos para fazer e aprendemos com os nossos erros. Quando fala dos órgãos de controle, eu, Elza Fernandes de Araújo, né, em face dos órgãos de controle, passei por uma sindicância interna na FAPEMIG por ter coragem de fazer determinadas coisas. Passei por essa e passarei por muitas outras, se necessário for. Mas vamos continuar fazendo porque a gente acredita, né? Então, o controle, não tem problema, vamos trabalhar com todos os órgãos de controle e vamos tentar pôr em prática todas aquelas janelas que foram abertas no marco legal, mesmo que tenhamos algumas limitações. É obrigatório que todas as ICTs, públicas e privadas do Estado, façam urgente, ainda este ano, a sua política de inovação, como está previsto no marco legal, né, para que a gente possa avançar. E, uma vez fazendo a política, vai descortinar quais são as expectativas. O que a FAPEMIG tem que fazer, o que as nossas fundações de apoio têm que fazer, e o que o setor empresarial, junto com o setor nas parcerias público-privada, público-público, tem que, juntos, avançar. Né? Porque nós temos na FAPEMIG tanto as parcerias público-público como as parcerias público-privada. Temos instrumentos jurídicos e mecanismos para fazermos tudo isso, mesmo com algumas limitações. Então, vamos trabalhar, né? A questão é essa. Eu já tenho aqui em mãos perguntas que é da Débora Brier, diretora do Terra Geosoluções. A primeira pergunta: se falou da possibilidade da sociedade entre empresa e universidade. Qual será a regra principal que vai reger essa possibilidade? Ou seja, qual o modelo de gestão financeira administrativa que será adotado? Há como antecipar sugestões sobre essa parte no marco legal? Vou ler todas as perguntas aqui para a gente já agilizar, né? A segunda pergunta também da Débora, que é a diretora de Terra Geosoluções. Uma vez sendo sócia, a UFMG e a empresa, caso ocorra algum problema jurídico na prestação de serviços ou venda de um determinado produto, como será tratada essa questão em termos de responsabilidade das partes? A outra pergunta: o tempo é crucial no universo de inovação e da tecnologia, né? Não podemos ficar mais atrasados do que já estamos, né? Qual é o tempo que se prevê para o estabelecimento dos detalhes das regras de negócio e da sociedade público-privada que o decreto permite? Não se pode perder mais tempo. Temos muito para fazer. Obrigada, Débora, pelas perguntas e os desafios aqui. Essa última pergunta, tempo, se a doutora Maria estiver à frente, em um mês vai estar pronto. Ela é muito turbinada. Bom, acho que... Você quer comentar? Tá. Então tá. Débora,
no decreto não há prazo, ele, né, em regra, ele entra em vigor imediatamente após a sua publicação. As regras elas são muito claras com relação à parceria. E um pedido do professor Nívio, que a gente destacou bastante no decreto, foi justamente a figura do pesquisador empreendedor. E para existir o pesquisador empreendedor, evidentemente que tem que haver uma, né, canalização do diálogo entre universidade e empresas, seja públicas ou privadas. Então, tal como acontece em outros países, a nossa ideia é que, o professor Nívio tem os Estados Unidos, por exemplo, como referência, que os laboratórios eles continuem atuando na empresa sob a coordenação daquele mesmo pesquisador. Isso para nós é muito problemático, porque nós temos o regime de dedicação exclusiva, né? A ideia é uma gratificação. Só que é uma gratificação que, ao invés de nos empoderar, sob o ponto de vista do nosso trabalho, acaba reduzindo as nossas possibilidades, porque presume sempre que você está vendendo um produto que é exclusivo da universidade. E, na verdade, não é mais exclusivo da universidade, porque a universidade não tem fôlego, não tem braços para poder fazer inovação. E, como diz o professor Evaldo, pesquisa que não promove bem-estar não interessa mais no século XXI. Então, as nossas regras elas são muito precisas. Inclusive, eu posso colocar à disposição de vocês o texto do decreto, já é um documento público, porque ele é fruto de um grupo de trabalho que vem atuando, né, há quase um ano. Então, a gente tem todo o material coletado, depois a gente colocaria isso na plataforma da FAPEMIG à disposição, mas o decreto, como ele decorre de uma resolução conjunta entre Casa Civil e SEDECTS, eu assinei com o Miguel, o próprio produto, o texto, a norma que ainda não foi, né, publicizada, ela já é pública enquanto trabalho de pesquisa intramuros, né, dos envolvidos. Posso colocar à disposição de vocês, não dá para poder entrar aqui em capos de minúcio de normativas, até porque são questões muito burocráticas, administrativas. Ressalto que não foi possível fazer o que o colega comentou sobre a questão tributária, porque nós temos aí princípios que amarram muito a legislação em nível de decreto. Nós não conseguimos fazer por decreto esse tipo de incentivo, então nós praticamente replicamos a normativa da União. Incentivará, mas aí tem que ser por lei. Eu não consigo fazer inovação tributária por decreto, nem de incentivo, nem de limitação. Então, isso é uma questão que, do ponto de vista jurídico, técnico-jurídico, não era possível avançar. Com relação ao tempo, que é, né, a sua maior provocação, infelizmente, a área jurídica, né, por ser dogmática e ser muito tradicionalista, ela está sempre na contramão do progresso, infelizmente. Não à toa que hoje vem despontando um ramo interessantíssimo na nossa área, que é o direito de startups. E, a partir do direito de startups, a gente conseguir amplificar processos que vão sempre brigar com a Lei 8666 e com a lei das estatais, que já nasceu com muita vontade de fazer, mas relativamente anacrônica, porque é óbvio que a lei das estatais não tinha perspectiva em inovação e desenvolvimentismo tecnológico e empresarial. Então, o tempo, Débora, é o tempo que os nossos tribunais, os nossos ministérios nos permitem fazer. Então, uma coisa que nós tivemos o cuidado de fazer foi convidar o Ministério Público e a magistratura a poder participar desse grupo de trabalho. Então, a professora Valma, por exemplo, que é uma fiscal muito contundente de fundações, a doutora Valma, ela pediu a redação do decreto logo quando a gente concluiu e leu com lupa, artigo por artigo. Né? O Schellenberg, que foi, né, o procurador de justiça, que é um grande pesquisador do Ministério Público do Estado, foi indicado pelo procurador-geral para poder acompanhar os trabalhos do grupo, esteve sempre com a gente. O desembargador Pepe Chaves, que trabalha com inteligência artificial, desenvolvimentismo e direitos sociais, porque ele é do TRT, inclusive ele tem projetos lá nossa, esqueci os Estados Unidos, Vale do Silício. O filho dele, inclusive, atua lá, porque estudou nos Estados Unidos e tal, então ele tem publicações na área. A ideia é que a gente trouxesse o direito para dentro da discussão de avanço tecnológico. Porque o contrário é impossível. Nós não temos uma agência nacional de tecnologia. A gente tem uma agência nacional de água, né? É interessante. Porque as agências elas têm muito mais autonomia decisional. Então, nós ficamos muito vulneráveis ao judiciário. E aí não adianta você fazer um decreto, uma legislação sensacional, sob o ponto de vista de acelerar, e aí, como o Rosenbaum está colocando, eu quero acelerar, assim, eu sou aceleradora do grupo, vamos trabalhar, vamos fazer, porque realmente a coisa é para ontem. Nós estamos muito atrasados. Quando você vê modelos como o do Canadá, como o da Holanda, você fala assim, meu Deus, o Brasil tem um capital intelectual sensacional, uma produção científica ímpar, e nós estamos doando isso para o mundo.
Então, o tempo é aquele razoável dentro dessa contradição aparente, que é o direito precisar de um tempo maior para dar segurança jurídica e o desenvolvimento precisar de menos regras rígidas. Aí é algo de se repensar a nossa própria área. Bom, você quer... Aqui deu. E, Débora, sobre a questão da responsabilidade, o decreto ele prevê para esses casos de acordo de parcerias, de convênio, algumas cláusulas obrigatórias, né, que devem ser observadas. Eu acho que a pergunta fica um pouco genérica, mas eu acho que vai realmente variar de caso a caso ali, podendo dar margem para a regulamentação disso também naquela parceria específica. Eu vou rapidamente, mesmo porque eu peço permissão aqui para o FMG, né, porque algumas foi nominal aqui envolvendo a UFMG, mas eu também vou dar uma resposta que eu acho que ela vai ser um pouco genérica, mas ela se aplica a qualquer situação. Por exemplo, na pergunta que você falou da possibilidade de sociedade com a universidade, qual vai ser a regra? Por isso que há pouco eu falei sobre que todas as ICTs têm que definir a sua política de inovação. Ao fazer isso, as ICTs vão dizer em que situação, em que momento e como ela vai fazer essa possibilidade, como ela vai definir o mecanismo em que vai se estabelecer a sociedade ICT e empresa. Então, isso vai estar na política da instituição. A UFMG já fez as políticas nas 3 resoluções. Eu não sei se isso já foi considerado e abordado, mas isso vai ser tratado. E, paralelo a isso, vai-se ter os contratos, né, os instrumentos jurídicos, onde as questões serão definidas ponto a ponto, de forma a ter a maior segurança jurídica possível, né? A outra questão foi a questão que o tempo, né, tem que andar rápido, né? Qual é o tempo que se prevê? Estabelecimento de detalhamento das regras de negócio da sociedade público-privada. Bom, isso também, no caso das ICTs, vai estar nas suas políticas de inovação. No caso das agências de fomento no Estado de Minas Gerais, especificamente a FAPEMIG está com um projeto institucional de modernização da agência, onde ela vai trabalhar todos os fluxos, todos os processos, desde a modernização da sua plataforma, que é o Everest, e vai estar com todo... E trabalhar isso, já está lá junto com a nossa procuradora, toda essa questão dos instrumentos jurídicos. Só para vocês terem uma ideia de como que é essa questão, de como que você vai tratar o público, o privado, e como você vai... Nós estamos numa discussão interna, que vocês não acreditam. Termo de outorga. E, na questão do monitoramento, nós vamos ter que passar por uma reestruturação enorme dentro da FAPEMIG, quando você imaginou que você contrata um projeto de pesquisa e depois você vai ter que monitorar, como nós vamos fazer isso? E, como disse o procurador da Fundep, veio algumas questões delicadas no decreto. Uma delas é pôr o nome do funcionário da agência que vai fazer isso. Nós não temos isso. Então, mas nós vamos saber lidar com isso. E vamos resolver, à luz das questões jurídicas. Mas nós não temos como colocar no termo de outorga quem é o da agência que vai cuidar. Imagina um CNPq, uma FINEP, não é? Que trata disso no contexto nacional. Então, para vocês verem, essa questão do tempo, como nós vamos resolver isso, vai ser esse ano. Nós não podemos esperar para 2019. Então, o decreto demorou quase 2 anos para sair, saiu agora em 2018, e 2018 nós vamos ter que equacionar todas essas questões. É um ano de muito trabalho para todos nós.
Eu já vi a plaquinha aqui de encerrar, então eu quero, em nome, né, primeiro agradecer a presença da professora Maria, do Roberto, e essa juventude, né, que está aí com esses desafios, né, de ter uma ideia. Você viu que a lei ela veio, e o decreto, e a FAPEMIG vai ter uma política para os inventores independentes, que vai direto na veia da questão das startups. Então, nós vamos tratar disso. Nós já tínhamos uma política para inventor independente, mas agora nós vamos ter uma política à luz do marco. Isso vai impactar muito o ambiente para a geração, né, das startups. Mas, então, agradecer a todos vocês, agradecer especialmente a Fundep por ter organizado esse dia aqui, que eu acho que vai ser muito bom para todos nós, mas, principalmente, agradecer a presença de todos vocês e, realmente, convocar a todos para que a gente trabalhe muito em 2018, para 2019 a gente não mais falar desse marco, não mais discutir esse marco, mas praticar esse marco. Bom dia, bom almoço.